Sejam todos bem-vindos ao nosso canal do Agrociência Podcast em parceria com a Embrapa. Nós estamos aqui em Dourados para mais uma edição do 9º ciclo do Cana-MS. E o nosso convidado de hoje agora é o Jean, da BTG Pactual. Jean, muito obrigado pelo aceite em estar aqui com a gente e falar um pouquinho do que você veio trazer de informações para o pessoal que veio participar aqui do Cana-MS na Embrapa. Obrigada. Tudo bem, Ana? Prazer, obrigado pelo espaço. Bom, eu sou analista de commodities do BTG Pactual. Eu faço cobertura das commodities agrícolas, então milho, soja, açúcar, boi gordo, café, tudo que é agro. Eu faço acompanhamento de mercado. E o que é o BTG, né, antes? O BTG é um banco de investimento, né? É o maior banco de investimento hoje na América Latina. A gente tem uma cadeia aí de produtos que a gente oferece para tanto clientes pessoa física quanto clientes corporativos, tá? E na parte do agro a gente atua com uma certa assessoria, então a gente vende aí produtos de operações de hedge, né? São produtos de seguro de preço. Sim. A gente dá crédito, a gente dá uma consultoria técnica também, né? Dependendo do caso. E com relação à presença, a gente tem uma sede em São Paulo, né? Só que a gente está presente no mundo todo praticamente. Certo. Então, fora do país, dentro do país, a gente tem algumas células no MS, no MT, no Nordeste a gente tem também. Então, a gente está presente um pouco em todos os lugares aí, fazendo negócio com todo mundo. É um nome forte e representatividade no setor, né? E nós sabemos que hoje essas questões financeiras, essas questões de mercado, elas geram muita insegurança para o produtor, independente da área, e principalmente o produtor de cana-de-açúcar, né? E também nós conhecemos produtores de diferentes dimensões de área de produção, né? Vocês atendem todas as opções de produção, tamanhos de área? Vocês atendem às usinas ou o produtor? Como que é a operação? Perfeito, Ana. A gente atende todo mundo, então da pessoa física à pessoa jurídica. Então, uma usina a gente vai atender, uma pessoa física, um agricultor individual a gente vai atender, uma cooperativa também. Então, certo. A gente acaba abarcando todo o leque. Legal. E aí, com relação às operações que vocês realizam, explica um pouquinho para o pessoal aí que, de repente, o produtor que está com dificuldade, de repente, em alocar a sua produção ou, de repente, dificuldade de investimento, como que vocês auxiliam, quais são os serviços que vocês oferecem, os principais? Perfeito, Ana. Vou te dar um exemplo, um produtor de milho. No início do ciclo, ele precisa ali de um dispêndio de caixa para adquirir fertilizante, começar todo o processo. Certo. Eventualmente, ele não tem esse caixa à disposição. Então, a gente está ali presente para dar um financiamento. Esse seria um primeiro produto, tá? Então, dar um crédito. Claro, mediante análise de crédito. Então, a gente vai olhar para as garantias que aquele produtor pode oferecer, vai olhar para o histórico dele, né, quantas safras ele está no mercado, qual é a resiliência desse cliente, e a gente vai criar esse contato, né, essa relação. Então, crédito. A gente faz também proteção de preço. Né? Então, a gente viu, por exemplo, na virada do ano, quedas muito fortes, né, em preços agrícolas. A gente tem algumas opções aí no mercado, chama de derivativos. Perfeito. Então, dentro do banco tem gente que conhece muito do produto. A gente coloca essa expertise à disposição dos produtores, das empresas, para poder explicar e fechar esse tipo de operação. Né? Então, o produtor começou agora, ele não tem muita ideia de quanto que ele vai colher ao final da safra, ele corre um risco de mercado, que é o risco de preço, então ele pode fechar aí uma opção, um tipo de derivativo, a depender aí da atividade que ele exerce, ele pode fazer essa trava de preço. Né? Então, esse seria um segundo produto. Aí, fora isso, a gente tem uma gama de atividades dentro do banco, né, que é normal de um banco de investimento. Sim. E a gente coloca isso à disposição dos produtores. Né? Então, é mais uma questão até de relacionamento. Né? A gente diz muito que o BTG ele tem esse diferencial com relação a outros grandes bancos. Né? Eventualmente, um grande banco, você não consegue acessar um head de uma área, né? Alguém que toca uma operação dentro do banco. No BTG, isso é mais simples, é mais comum acontecer. O relacionamento é mais próximo, muito mais direto. Próximo. E aí, como a gente faz muita coisa, de novo, a gente põe essa expertise à disposição dos produtores, né? Para conhecer, para operar com a gente. E a gente sabe que nós estamos num cenário onde não só o produtor, todas as indústrias, estamos com muita cautela com relação à parte de mercado, estabilidade de mercado,
preço, né? Você comentou aqui que nós estamos com questões de alteração de preço, oscilação dos preços, né? Então, reforçando aí a importância do produtor se planejar com relação a isso e ter uma equipe por trás que entenda e que possa auxiliar com essas informações, né? Exato, Ana. Até eu não comentei, mas a gente tem, falando só de commodities agrícolas, a gente tem várias áreas dentro do banco que trabalham com commodity agrícola. Tá? Então a gente tem um pessoal que é dedicado a operar mercados futuros de commodity. Então eles sabem muito disso, operam mercados aqui no Brasil, lá fora, e podem colocar isso à disposição dos nossos clientes. Esse é um ponto. A gente tem uma trading física também, que é um outro tipo de animal, né? É você originar o grão, você pensar, né, gerenciar toda a logística, como é que você busca, como você leva lá no porto, tá? Então a gente também coloca isso à disposição. Alguns clientes até conseguem fazer operações no físico com essa BTG Commodities que a gente fala, né, que é a nossa trading física. E aí você falou de oscilação de preço. Acho que a gente está numa quadra histórica, né, onde o aquecimento, né, enfim, as mudanças climáticas, na verdade, começam a surtir cada vez mais, né, efeitos deletérios para a produção agrícola. A produção agrícola tipicamente já depende muito de clima, né? Aí quando a gente olha o que a gente chama de climatologia, né, que são o que é normal acontecer em termos de temperatura e de chuva. Sim. A gente vê que ano após ano a gente está sempre fora da climatologia. Não está, né, dando uma sequência. Não está dando, né, uma sequência, então isso acaba frustrando muito a expectativa do produtor, exato, a expectativa do formador de preço. Daí a importância de você ter uma proteção de preço. Exato. Né? Acho que os eventos de El Niño no passado foram muito, enfim, exemplares disso, né? Tivemos um recentemente agora no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, exato. O desastre do Rio Grande do Sul é um efeito de clima, né? Um efeito deletério de clima, e a gente tem agora uma possibilidade, na verdade uma probabilidade forte de laninha entrando a partir de entre julho e setembro, que também traz alguns efeitos ruins para quem está no sul do país aqui, né? Depois para quem está na Argentina. Então, às vezes parece que não tem nada a ver com o Brasil, mas ajuda a fazer, né, preço, né? Nos Estados Unidos também. Então, e eu falei da BTG Commodities porque justamente lá a gente tem alguns especialistas de clima também. Então, o pessoal que entende muito de modelo climático, tem um modelo próprio, tá? E que também coloca isso à disposição dos clientes. Então, importante você passar isso para os nossos ouvintes, porque quando o produtor ele sofre com essa perda da produção e não garantiu, né, o preço ou não tem uma segurança financeira, toda a cadeia do agronegócio sofre, né, inclusive o consumidor. Perfeito. E inclusive a gente, como, né, a gente dá crédito, a gente, no limite, a gente não, BTG, mas qualquer banco, é o primeiro interessado na solvabilidade do cliente, né? Então, eu estou dando crédito para o produtor rural, que eventualmente vai quebrar porque não fez uma proteção de preço. É muito ruim, né? Eu estou assumindo o risco. Então, também para a gente é importante o produtor estar bem securitizado. Legal. Então, é isso, pessoal. Vamos dando encerramento aqui ao nosso bate-papo. Foi isso, né, que foi trazido aqui pelo Jean para Embrapa no ciclo do Cana MS. E está rolando muitas outras coisas. Acompanhe a gente aqui no nosso canal.